Salve, salve, mulheres, homens, cis, trans, todas as pessoas de todas as raças. Estamos começando o Mulher com a Palavra, edição 2021. E que edição, hein? Esse ano 5 tá especial. Nesse episódio chamado Mulheres e Ciência, vamos conversar com uma veterana no Mulher com a Palavra, Carla Cotirene, aqui presente comigo no estúdio, e com Sônia Guimarães participando virtualmente. Quais as vivências, conquistas e desafios de mulheres cientistas brasileiras? É sobre isso que a gente vai conversar. Ela é especialista em física moderna, fez mestrado no Brasil e doutorado na Inglaterra, professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, mulher preta e que quer a sua história não seja mais uma exceção. Eu tô falando de Sônia Guimarães. Saudações, Sônia, seja bem-vinda! Olá, 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 pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. A gente está muito feliz que você aceitou e que moderno, né? Essa coisa assim, virtual. Que bom, tudo funcionando. São os novos modos, minha gente. A sua trajetória profissional e intelectual está atrelada à luta antirracista. É uma intelectual anticolonial. Criou um núcleo para combater o racismo no meio acadêmico e mantém a Opará Saberes, iniciativa que apoia candidatas negras em processo de seleção da pós-graduação. Seu best-seller, O que é Interseccionalidade, nos mostra que as questões têm sempre recortes importantes de gênero, raça e classe. Seja bem-vinda, Carla Cotirene, sua bênção. Minha mãe abençoe, já estava com saudades. Que bom, que bom. São duas cientistas de contextos diferentes. Isso é muito importante, sabe por quê? Quer entender a amplitude do conhecimento. E aí eu vou começar com a professora doutora Sônia, ela que é professora do ITA, como eu disse, e física, né, gente? Física não é um negócio muito fácil. Ela foi a primeira mulher negra doutora em física no Brasil. Isso é importantíssimo. Mas em 2021, o campo deveria ter mais diversidade, não é, Sônia? O que você acha disso? Por favor, eu peço mais diversidade. Dou palestras, lives pelo Brasil todo. Meninas, venham para a física. Ela é linda, ela explica todos os fenômenos. Venham, venham. Mas o que acontece? Quando a menina quer ir para as exatas, física ou química ou alguma dessas áreas, o papai e a mamãe dizem, não, nem pensar, você tem que fazer medicina, você tem que fazer advocacia, porque aparentemente as ciências não dão dinheiro, né? A coisa é, você vai fazer física e vai dar aula para o nível médio e ganhar uma miséria? Você tem que fazer medicina, advogado para ficar rico. E isso vai afastando as meninas, né? Não existe o incentivo na casa. As que conseguem entrar na física, chega lá e encontra professor racista, professor machista, professor que não aceita meninas na física. Isso atrapalha muito. Muitas desistem na graduação. Os incentivos são tão poucos, as meninas vão desistindo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Mas a minha máxima é, meninas, não desistam. Dias melhores virão, não desistam. Exatamente isso, sempre, né? Não desista, é quase um mantra. Agora, Sônia, aproveitando isso que você falou, o que você observa hoje na universidade? Mudou um bocadinho? Porque na sua época, eu tenho informação que foram 5 na sua turma, só 5 mulheres de uma turma de 50 pessoas. Todas se formaram? No período regulamentar, 4 anos, só eu e mais uma. Olha Mas só. Também de meninos, só 6. Quer dizer, de 50, só 8 se formaram no período dos 4 anos regulamentares. Depois, sim, foram se formando mais, mas entrou mais. E eu me formei na Federal de São Carlos. Eu estive lá em 2017 e as meninas ainda não eram maioria, mas tinha muita menina, inclusive na engenharia física, que agora o chique é engenharia física, né? Tá. Tinha muita menina e, mais do que meninas negras. Que ótimo. Cujos pais também eram engenheiros, quer dizer, uma delas, a mãe, tinha feito doutorado, negra, e tinha feito... Então, sim, as coisas estão mudando, graças a Deus. Ainda bem, né? Como diria o Chico, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Sempre. Então, vai dar tudo certo. Olha, eu
que não tinha muita intimidade, e isso na escola, viu? Não desisti de física, porque eu me dava bem, a Cotirene, em física. Claro que não se compara a graduação nem pós-graduação, mas por causa da interpretação. Física tem muito disso, né? É uma exata, mas tem muito de interpretação. Então eu conseguia ali. Então se você já chegou, já atravessou os muros da universidade, permaneça. Resistência é importante. E essa daqui é a rainha da resistência. Primeiro eu queria quebrar, né? Falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes pode causar um possível estranhamento. Quem conhece, muita gente conhece a Cotirene como autora, mestre, doutoranda em estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres, feminismo, para uma conversa sobre ciência, né? Humanidades é uma ciência, minha gente. E é por isso que ela está aqui e existe para falar sobre essa questão. A Cotirene ainda tem isso das pessoas dizerem assim, não, mas você é de humanas, você não é cientista, não. Perfeito. Eu agradeço por você fazer essa observação acerca do estranhamento. Primeiro, porque só é possível esse encontro, mulheres e ciências, graças a uma crítica feminista à ciência, né? Eu, enquanto pensadora anticolonial, tenho como principal atributo exatamente reconhecer que o conhecimento produzido na academia, consolidado socialmente, né, que serve de instrumento do racismo, instrumento do sexismo e de um conjunto de vulnerabilidades, né, para a população que vive a pandemia, sobretudo, só é em virtude do conhecimento que é produzido. Então, as metodologias, as epistemologias, as teorias que nós nos filiamos vão dizer muito de como a sociedade vai sobreviver. Tudo isso tem a ver com ciência, porque ciência é poder, e poder que regula as relações sociais. Entendido? Então você que está chegando na universidade agora, você que já está na universidade experimentado, se encaminhando para a pós-graduação, é preciso que tenhamos, né, esse conhecimento aberto, esse campo aberto para o conhecimento, porque infelizmente, né, historicamente, ainda mais falando do Brasil, a gente tem essas limitações que nos foram impostas. E quando falamos aqui, a gente está fazendo um programa com 3 mulheres negras no protagonismo, isso é diferente, isso é mudança. E isso é muito porque a gente está movimentando, como nos ensinou Angela Davis, a estrutura dessa sociedade. Mas vamos continuar. Você, por favor, fique à vontade participando pelas redes sociais com a hashtag Mulher com a Palavra. Avisa, ano 5 já chegou! Eu queria resgatar um pouco do sentimento da infância de vocês duas, certo? Porque a gente estava falando agora sobre graduação, pós-graduação. Só eu falei do início, na escola. Quando lá, né, da infância, Sônia, você já pensava em ser uma doutora em física? A Cotirene já pensava em ser autora, escritora, intelectual, né? Sônia falou há pouco da experiência de algumas mães e pais que antigamente diziam assim, não, física não, tem que ser advogada, tem que ser médica para ganhar dinheiro. Como é que era isso para você? Como é que foi isso para você, Sônia? Desde pequenininha, a minha avó me chamava de xereta. E ela não estava me elogiando, não. Ela estava de saco cheio de eu ficar perguntando por que o céu é azul? Por que a nuvem é branca? Porque se da nuvem sai água, por que ela não é transparente? Tinha que ser um monte de água lá em cima, né? Todo mundo ficava muito nervoso com essa minha xeretice, porque eles não sabiam responder as minhas perguntas. Minha mãe e meu pai não tinham um nível escolar muito alto. Então, minha mãe achou uma professora aposentada, a dona Hilda, que já ensinava a ler, escrever e fazer continha. Então, com 4 anos e meio, eu já sabia tudo isso. E ela comprou uma enciclopédia, que para essa juventude toda, enciclopédia não significa nada, né? Eles sabem do Google. Então, toda vez que eu perguntava, o que é isso? Minha mãe, vai lá direto para a enciclopédia que ela já te diz o que é. Quando eu pude entrar na escola pública com 6 anos e meio, já sabia ler, escrever e fazer contas, eu já fui para o 2º ano. Quando eu era muito pequenininha, eu queria um kit de química. Pedi para o Papai Noel e o Papai Noel me trouxe. Então, eu já brincava com química quando eu era pequenininha. Daí, eu fui sempre uma das primeiras da classe e fui me mandando sempre. Nunca soube o que era física antigamente, né? Aí, eu fiz o curso técnico em edificações. Tinha noite que eu via física a noite toda. Então, eu me apaixonei, e eu sempre fui muito boa em matemática. E na física, você via a matemática explicando efeitos. Eu falei, o quê? Eu quero é fazer física. E
coloquei no meu vestibular física na opção e entrei. Teve alguma resistência em casa? Ninguém sabia o que era física em casa. Quando eu entrei na Federal de São Carlos, que fica a mais de 200 quilômetros, quase 300 quilômetros de São Paulo, meu pai disse: menina minha, não vai estudar, não vai morar sozinha, nem vai estudar longe daqui. Ela quer engenharia, continua fazendo vestibular. Minha mãe, ela vai amanhã cedo, porque no meu tempo você não fazia inscrição pela internet, tinha que ir pessoalmente na universidade. Ela vai amanhã cedo. E eu fui me inscrever. No meu segundo ano de física, eu comecei a fazer física moderna, onde operadores matemáticos explicam a luz. Você trabalha com tais e tais operadores e você vê a luz se formar. Era a coisa mais linda do mundo. E comecei a fazer física do estado sólido com o Isviega, que era uma sumidade em semicondutores, que é um material que pode conduzir ou não conforme você o fabrica. Hoje eu sou doutora em semicondutores, quer dizer, no meu segundo ano de física, eu definitivamente, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E é isso que eu estou fazendo até hoje. Ai, que bom que você escolheu. A gente está vendo aqui um exemplo de a pessoa para o que nasce, né? Porque ainda deu uma aulinha pra gente aí de semicondutores. Vai dizer que você sabia. Eu não sabia. Olha só, Carla Cotirene, a gente sabe, né, desse Ori privilegiado, dessa cabeça pensante, dessa agitadora intelectual. Mas na infância, né, como é que era? Como é que foi? Você já tinha um norte para isso? Era esse o caminho mesmo? Ai, Rita, você com as suas perguntas desafiadoras, né? Porque quando perguntam sobre a infância, né, de uma mulher negra, é comum a gente, como uma forma de resistência, né, intelectual, a gente não omitir, né, que fomos colocadas e colocados em um cenário de muita escassez, né? Eu sou a primeira pessoa negra da minha família a terminar o ensino superior, a entrar no mestrado e estar concluindo o doutorado. Eu já falei isso nas redes sociais, que a minha dificuldade, inclusive, em terminar o doutorado aos 41 anos, se deve muito, né, a essa marca no DNA ancestral, que diz que a gente não sabe ler direito, que a gente não sabe escrever direito, que a gente não tem inteligência. E talvez eu ainda me sinta mobilizada por essas vozes do racismo e do colonialismo que desautoriza a minha inteligência. E eu fico tentando honrar, né, essas vozes na modernidade. Por outro lado, também me sinto motivada por conta da nossa ancestralidade a cumprir o meu destino, que é um destino, como você bem disse, né, de orientação. Neste caso, né, pelo sul global, pela África, né, pela América Latina, pela periferia do mundo. Mas a minha infância, eu pensava em ser médica também. A professora Sônia foi em cima, né? Nós somos motivadas e motivados a ter algum prestígio. Então, os nossos pais incentivam, não, você vai ser ou médico ou advogado. É isso por quê? Porque medicina e direito são duas áreas que controlam a população. Repare que o racista, né, ele está cometendo um crime, mas facilmente ele tem poder econômico para conseguir um laudo médico para ser interditado como se tivesse um problema de saúde. Isso porque a vida da gente é regulada pelo crime e pela institucionalização, em virtude de alguma deficiência, né, com substância ou dependência de substância, como é o caso de quem vive em situação de rua nesse momento, está dependente de crack, acaba cometendo uma infração e não é visto como uma pessoa uma pessoa com problema de saúde, sim como uma pessoa criminosa. Isso para dizer que os nossos pais estavam certos quando disseram para a gente vai para a medicina e vai para o direito, mas não foi isso que aconteceu. Eu fiz patologia clínica no ensino médio, né? Estudei no Anísio Teixeira, mas eu tenho pavor de sangue, eu desmaiava, eu não suporto ver sangue, né? Eu tenho uma sensibilidade que está descrita, né, no meu próprio Odu, né? Na literatura do meu destino fala em relação ao amor à vida, né? E de que forma eu poderia honrar a vida, né? Através de uma ciência social aplicada, que é o serviço social. E nas rotinas da escola, onde, por conta da categoria gênero, que é a crítica, né, que as feministas fazem à ciência, é que gênero serve para impulsionar os homens a irem para as ciências exatas, ciências biológicas, e as mulheres para as ciências sociais. Então, eu ficava assim, gente, essa turma é majoritariamente formada por meninas, e as meninas sempre estão em
em desvantagens, elas entregam o exercício no horário, né, correto, elas não são motivadas pelas professoras a irem até o quadro, os meninos são motivados, né, a irem ao quadro e, portanto, né, terem protagonismo, e nós somos empurradas, né, a um critério subjetivo que vai deixando a gente para trás, sobretudo sendo meninas negras, né, a sentar no fundo, a não querer levantar o dedo para responder a questão. Então, isso eu já ia percebendo, já demonstrando que eu seria uma cientista social, porque eu digo assim, gente, isso não está certo. E sempre questionando mesmo, né, a representação dos negros, né, nos livros didáticos, a forma, né, como os meninos se comportavam quando tinha alguma celebração, que os meninos sempre levavam refrigerantes e as meninas levavam bolo. Eu dizia, isso dá mais trabalho, eu quero levar a guaraná também. Então, aí já tinha o indício de que eu seria feminista para utilizar essas categorias, gênero, raça, classe, território, como a sintonia perfeita para a gente enfrentar o conhecimento, porque o conhecimento é esse lugar, né, de interação dessas estruturas que eu mencionei. Tá vendo como é importante, né, a gente ter a ciência, as ciências humanas também aqui presente, hein, Sônia? Porque agora essa fala de Carla, eu me lembrei exatamente disso, né, de como a divisão do trabalho por esse recorte, né, gênero, raça, até o lazer mesmo. Eu lembro da minha época, na adolescência, eu tenho 42 anos, que tinha essa história das festas, e era sempre isso, os meninos levavam as bebidas, sejam elas alcoólicas ou não, tudo muito prático, e as meninas tinham que ficar com essa coisa do fazer, né? Ou do comprar pronto, mas enfim, alguma mulher tinha feito para que elas levassem isso. E como a gente, no fim das contas, fica perpetuando esse tipo de comportamento, né? Chancelando esse tipo de coisa. Não, gente, basta, por favor. Não somos menos mulheres se não quisermos esses papéis, se não quisermos a maternidade, por exemplo, se não quisermos as profissões de cuidar, se não quisermos o cuidar doméstico. Não somos, viu? Livremos-nos disso, por favor. Mulher com a palavra é a hashtag, você pode ficar à vontade para participar nas redes sociais. Gente, agora eu vou continuar aqui tratando sobre algumas questões, né? Porque nesse recorte de gênero, certas áreas são predominantemente masculinas. É o caso da física, né? Quando você fez a sua graduação, Sônia, a gente falou isso, né? Que dos 50 alunos em sala, 5 apenas eram mulheres. E eu quero saber se foi essa sua história que te motivou a participar de um projeto de educação para incentivar meninas a optarem por ciências exatas. E eu quero que você divida com a gente como é esse projeto. Sem dúvida. Sim, porque além de tudo a gente precisa aumentar, porque a gente precisa de meninas chegando nas chefias, para que as chefias contratem mais meninas nas exatas. O projeto ainda acontece, eu tenho um trabalho, inclusive, de extensão com o pessoal da Universidade Estadual da Bahia. Agora, à distância, a gente tem uma série de lives, mas um pouquinho antes desse bichinho parar o mundo, eu fui fazer um workshop em Recife, fui dar uma palestra em Fortaleza, só para meninas do nível médio, nesse momento que elas vão decidir a carreira delas. E eu tô lá, dando exemplos, apresentando outras cientistas negras, porque na hora que você vê um quadro de cientistas, é tudo homem e branco. Nas minhas palestras eu apresento, uma das palestrantes comigo contou 13 mulheres negras nas ciências. E agora eu posso colocar 14, né? A Jaqueline de Jesus, a biomédica, que sequenciou o genoma do bichinho danado, que eu não gosto nem de falar esse nome. Ela sequenciou na terça-feira de carnaval, em tempo recorde, mais rápido do que a Europa e os Estados Unidos. Quer dizer, e ela é biomédica negra e agora ela também está nas minhas palestras. Mas, não, venham que sim, existe futuro nessa área. Muito bem. Olha, professora Sônia, Carla Cottirini e vocês, a gente vai fazer uma pausa, certo? É um intervalinho, é muito rápido. Daqui a pouco a gente está de volta, porque no próximo bloco eu vou querer saber de vocês duas se esse enfrentamento todo, né, dentro da universidade, no meio acadêmico, se vocês sofreram retaliações, não só de mestres, mas também de colegas por conta disso. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso Mulher com a Palavra, ano 5, edição 2021, completamente virtual. Estamos aqui respeitando todos os protocolos, Carla Cotirene com todas as distâncias, toda a nossa equipe testada e a professora Sônia, professora doutora, virtualmente, direto de São Paulo, para falarmos sobre mulheres e ciência. E eu deixei uma pergunta no bloco anterior, diante de todo o enfrentamento destas duas, que é um exemplo para nós, um farol. Vocês já sofreram retaliações no meio acadêmico por colegas e mestres? Quem começa? Professora Sônia, por favor. Posso começar. No meu 3º ano de ITA, entra na minha sala um colega de trabalho com 12 avaliações. Eu dava aula para 120 alunos. Ele apareceu com uma avaliação de 12 alunos, nas quais estava escrito que a professora Sônia não sabia física. Eu estava dando aula para o 1º ano do ITA, 2º semestre. O 1º ano do ITA já sabia que eu não sabia física, que eu era a pior professora do ITA e que a minha roupa chamava atenção para o meu corpo. Em outras palavras, eu tinha que deixar a minha bunda em casa para ir dar aula, porque estava atrapalhando a minha bunda nas aulas. Eu era a única professora mulher na física. Por causa dessas avaliações, eu fui expulsa do ITA. Professora com doutorado na Inglaterra, mestrado, publicações nacionais e internacionais. Expulsa? Concursada, aprovada, 12 alunos definiram que eu tinha que ser expulsa do ITA. Tentei falar com o meu chefe, estava viajando, o vice-chefe disse: você está sendo perseguida, você tem que ir embora mesmo. O representante dos professores disse: você está sendo perseguida, vai embora. O reitor do ITA não me recebeu. O vice-reitor disse: você está sendo perseguida. Quando essa pessoa que essa pessoa que está te perseguindo se aposentar, você pode voltar. E eu fui expulsa para o Instituto Aeronáutica e Espaço para divisões de materiais. E lá eu desenvolvi um sensor de radiação infravermelha. Agora vocês já sabem, né, o que é radiação infravermelha. Radiação infravermelha é emissão de calor. E por causa disso, eu tenho até um pedido de patente. Então, aquela lá que nem sabia ser física é quase inventora. Meu pedido de patente ainda não saiu, mas além de cientista, eu sou quase inventora. Mas eu fui expulsa. A pessoa que não me queria mais se aposentou, eu voltei para o ITA, mas continua tudo igual. Eles não me deixam entrar em nenhum grupo. Quando eu tenho trabalho aceito em congresso, não existe recurso para eu ir ao congresso. E se você não vai ao congresso, teu trabalho não é publicado. E se teu trabalho não é publicado, você não tem direito a promoção profissional. Quer dizer, está tudo certinho. Não é para eu subir de promoção profissional, não me permitam, não tem recurso para eu ir para congressos. No entanto, recurso para ir buscar professor visitante no aeroporto de Congonhas, tudo bem. Mas para eu participar de congresso, não, ela não faz parte da pós-graduação. Eu só posso fazer parte da pós-graduação se eu publicar. Se eu não for ao congresso, eu não posso. Quer dizer, tá tudo certinho para eu não sair daquela posição de idiota que eles me colocaram. Enfim, mas é só no ITA, viu, pessoal? Porque o resto do... Olha, vou falar país, porque é real. Com essa história de a distância das minhas lives serem aqui da minha sala, um dia desses eu saí de Canoa Quebrada, em Fortaleza. Só de mudar o link, eu fui parar no campus de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Só mudando um link. Eu saí de 40 graus para 20 graus ou menos. Nessa história de dar lives daqui de casa, tem mês que eu dou a live toda noite. E eu estou aqui com a minha orientada de iniciação científica de Volta Redonda. Ela vai apresentar o trabalho dela de iniciação científica no Simpósio Nacional de Ensino de Física da Sociedade Brasileira de Física. Ok? Para quem diz que eu não sei física... Pois é, a minha orientada teve o trabalho aceito e está lá na casa dela agora, tadinha, tentando gravar o vídeo para apresentar o trabalho e quase morrendo louca porque nada está dando certo. Exatamente. A gente fala isso rindo, porque a professora Sônia também é muito leve em contar esse absurdo, né? Mas, gente, é inacreditável que numa instituição de ensino superior, né, com essa monta,
ITA. Eu me lembro da época do meu vestibular, as pessoas que queriam, as colegas que queriam fazer ITA, era uma super preparação, né, para entrar no ITA. E dentro da estrutura, acontecia isso que a professora Sônia acaba de nos relatar. Quando a professora citou, eu contei seis profissionais, né, hierarquicamente superiores, que estavam ali nas posições de representação dentro do Instituto, que diziam: você está sendo perseguida, vá embora. Na primeira resposta, eu pensei: não, você está sendo perseguida, venha cá, vamos lhe acolher, vamos saber o que está acontecendo. A Cotirene, me salve. Eu estava passando mal enquanto escutava, né? É por isso que eu agradeço imensamente, professora, pela sua resistência, né, intelectual, pela sua resistência política, a sua, a de doutora Jaqueline, Bárbara Carini, Catemari Rosa, um conjunto de mulheres negras, né, que estão na academia fazendo essa disputa, né, de espaço e disputa de conhecimento. Esse conhecimento é que vai servir para a nossa libertação. Toda forma, né, de excluir racialmente, excluir gênero, excluir classe trabalhadora tem a ver com o conhecimento que é produzido e consolidado. Nesse sentido, eu preciso dizer que, universalmente, as mulheres negras elas não são autorizadas à intelectualidade, né? É a crítica feminista negra feita por Angela Davis, Djamila Ribeiro, Bell Hooks, né? Todo o nosso trabalho intelectual é imerso a som alto, a tiro na comunidade. Não temos as condições, né, propícias que mulheres brancas e homens, ainda que sejam de classe trabalhadora, né, têm para produzir conhecimento e permanecer na universidade. E ainda assim a gente faz, né, o nosso ingresso e faz todas as rupturas, né, epistêmicas que são necessárias. Então, assim, o que é que eu posso dizer? Eu já tentei ser professora efetiva da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, e experimentei exatamente essa exclusão. Eu lembro que eu participei de uma banca e aí eu fui com uma roupa branca, que era um dia de Santa Bárbara, e fui com a conta de Oiá. Aí a banca olhou para mim e falou assim: onde é que vai ser o Caruru de Santa Bárbara? E eu não consegui me controlar. Depois a professora, ela me chamou na casa dela e falou assim: Carla, qual é o seu problema? Você tem a língua grande, você tem que melhorar. Primeiro você ingressa no espaço e depois você vai fazendo, né, as costuras até para que outras negras, outras mulheres ingressem. Só que você quer bater de frente sem nem ter entrado ainda. Então, assim, ela falou da sua roupa, falou da sua conta, você... Oxum serve para isso, mas você quer ir para a guerra, academia, não se levanta a espada assim toda hora, você quer levantar a espada, mas você precisa ser até como Lélia Gonzalez, né? Se o lixo quer falar, primeiro você se infiltra como água e depois você vai minando as estruturas. Eu não tenho essa sabedoria ainda, eu preciso treinar, eu sou meio bocão, tanto que quando se faz crítica às branquitudes, eu nomeio as correntes que para mim a população negra acadêmica está aprisionada. Então, eu acabo comprando briga, porque eu não consigo ser cínica ou ser frouxa em relação ao enfrentamento. Eu preciso dar nomes às correntes, preciso dar nome aos autores, né? Porque esse é o meu lugar, eu me sinto confortável, né, nesse lugar. Então, eu fiz a seleção e aí eu fui muito bem, passei na parte teórica e quando chegou nessa entrevista oral, aí, por que você só escolheu autores negros? A resposta que eu dei: porque eu tenho autonomia para escolher os autores negros. Aí pronto. Eu estou vendo lá anotando, eu dizia. E eu comecei a me balançar. E aí, facilmente, eu sou interpretada, né, pelo parecer da banca como alguém que não teria estrutura emocional para lidar, né, com as críticas sexistas. É raivosa, né? Porque mulher preta é raivosa. Exatamente. Então, eu tive essa experiência. Tive a experiência de ser professora substituta e também fui boicotada, né? Porque eu escolhia um computador, escolhia a estrutura da sala, quando chegava nunca estava reservada, o computador sempre estava quebrado, porque é aí que a gente precisa entender a importância do racismo e sexismo institucionais serem combatidos. Porque ainda que eu tenha um doutorado, né, em curso, o técnico ele tem poder de sabotar meu trabalho, se ele me dá o computador que não funciona, se a sala não está preparada. Então, quando eu entro naquela sala, eu já entro me tremendo, porque os próprios estudantes vão questionar o que é que essa mulher preta retinta veio fazer aqui. Então, várias vezes eu dava aulas e os alunos abriam, né, a internet para conferir se aquilo que eu estava falando estava correto. Então, eu me sentia, né, mobilizada, né, a ser melhor, a ponto de eu ter adoecido, porque eu dava plantão na saúde, né?
Eu trabalho no subúrbio ferroviário atendendo casos de violência, né? Casos de violência policial, violência contra a mulher, e, ao mesmo tempo, eu dava aula em 4 turmas, né, do bacharelado de gênero e diversidade, e aí era o tempo todo, só que um grupo de alunas, não necessariamente alunas negras, né, mas alunas brancas, perceberam isso e falou: professora, a senhora não tem carro, eu vou chegar cedo e vou olhar seu equipamento, o data show está reservado. Isso foi muito bonito para mim, assim. Que lindo. Se o data show está reservado, né? Se a sala está com algum problema, porque a senhora tem tanto conhecimento, mas quando a senhora vê algo errado no cenário, a senhora já perde, né, o chão. E a senhora precisa de um chão firme para dar sua aula. Sim. Então, era muito bonito isso acontecer. Então, isso, eu percebi que as práticas imateriais e não palpáveis eram as maneiras pelas quais eu era sabotada para não ser a pessoa apta futuramente a ser professora efetiva, né, da universidade. E eram as disputas também em relação à ementa, né? Quando você é preta, você é a única que vai falar de raça, ou seja, quando é teoria feminista, chamam a mulher branca para representar toda a teoria. Aí quando vai falar de raça, e o recorte, aí chama a Carla, sendo que eu sou boa em teoria feminista de qualquer autora. Eu dei aula de introdução aos estudos de gênero porque eu sei de Simone de Beauvoir, sabe? A Judith Butler, a Euronke Oyomi, a Chimamanda, porque eu estudo todas as autoras, Sim. sendo que tem um conjunto de mulheres brancas medíocres, né, que não estudam, mas sabem muito bem da importância da categoria gênero para captar recursos para os seus programas, para as suas pesquisas, né, sendo validadas em detrimento de nós, que estudamos muito mais, né, nos dedicamos muito mais, temos uma experiência, né, vivida com uma autoridade do nosso conhecimento, e as pessoas ainda ficam nas redes sociais, deslegitimando o nosso conhecimento, quando poderiam fazer isso com os brancos que estão lá com suas carreiras consolidadas, ainda são contra as cotas. Mas, sobretudo, os homens brancos não têm culhão para falar mal desses homens. Senhoras e senhores, Carla Acotirene. E aí eu vou fechar esse bloco com uma passagem do livro da preta doutora, né, Giovana Xavier. Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando sua própria história. Na página 91, isso. Ela conta vários casos, né, professora Sônia, do boicote na universidade também, da perseguição que vocês relataram aqui. E ela cita um que eu achei que é bastante emblemático e que cabe. Por fim, a última história refere-se à abordagem de um funcionário da universidade. Presta atenção, professora Sônia e Carla Acotirene. Numa noite em que realizamos o Intelectuais Negra Diálogos, né, um projeto que ela implementou na universidade, encontro que reúne em torno de 150 mulheres negras para debater o pensamento feminino negro, o profissional perguntou-me: vocês vieram para o grupo de autoajuda de usuárias de drogas? Aí ela coloca entre parênteses, sim, e escutam-se coisas como essa e até piores nas universidades públicas. Por quê? Porque para aquele funcionário, aquelas meninas todas reunidas à noite, né, dentro de uma sala, estavam, né, ali com alguma questão, com algum problema, ou sofrendo dependência química, e aquela reunião só poderia ser para isso. E no próximo bloco falaremos sobre racismo, que a sociedade brasileira é racista. Você já sabe, mas vamos falar disso dentro das estruturas acadêmicas, com as mulheres e a ciência. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso Mulher com a Palavra, ano 2021, que é o nosso ano 5. Dessa maneira virtual, presencialmente com Carla Acotirene, professora doutora Sônia Guimarães em São Paulo. No outro bloco, eu terminei falando sobre racismo. A sociedade brasileira é uma sociedade racista. A gente vem enfrentando isso, lutando contra isso desde sempre. Mas é importante que saibamos que, por conta disso, como o professor doutor Silvio Almeida já nos ensinou pela série Feminismos Plurais, o racismo é estrutural e está entranhado em todos os locais, em todas as estruturas. Na universidade, nos institutos educacionais, como é que é? É explícito, professora doutora? Ou é velado, é disfarçado?
Queridinha, não existe nem racismo, nem machismo no ITA. Olha! O que aconteceu comigo não é porque eu sou mulher ou porque eu sou negra. É porque eu sou incompetente. Eu não sei física e a minha roupa chama atenção para o meu corpo. Não é porque eu sou negra, nem porque eu sou mulher. De jeito nenhum. Não existe racismo, nem machismo. Tá bom pra você ou você quer mais? Tá dito. Já está posto e dito, gente. É isso que a gente enfrenta o tempo todo, hein, Acotirene? É por isso que você já chega assim, né, com o pé na porta. Não, eu já Não chego tem com o meu paciência. decote também, para a pessoa ver como está meu coração. Mas é isso mesmo, somos desautorizadas pela identidade estética também. Chimamanda chama atenção, né, para essa necessidade que muitas têm de terem um padrão perto do masculino, perto do europeu, para serem respeitadas. Então, assim, já é preta, ainda mete um decote, pronto. Está fortalecendo o patriarcado. Isso acontece, segundo Lélia Gonzalez, até por quê? Porque estabeleceram que há uma hierarquia entre corpo e né, e mente. Então, assim, algumas mulheres são consideradas as que têm manejo, né, com a cintura e outras com a intelectualidade. A gente não pode reunir, né, todo o traquejo na cintura e todo o traquejo da nossa inteligência. Não conhece a filosofia do barracão, né? Porque Xangô, quando está no barracão, ele dança mexendo o corpo todo e aponta para a mão, dizendo que está lendo, que está vendo e que vai julgar. É assim que eu penso a sociedade, né? Que nós somos mulheres que somos lidas, vistas e julgadas, mas que nós também estamos dançando para essas estruturas todas, mexendo o corpo todo. Então, esse racismo, ele é o racismo, sobretudo, estético, né? É preta, não serve para estar aqui. Esse racismo é epistêmico porque vocês não produziram conhecimento, e se produziram, são conhecimentos secundários, particulares, porque a ciência fala muito em neutralidade axiológica, estabelece que alguém é sujeito e que alguém é objeto e que nós sempre somos objetos e não autores e autoras, né, de uma narrativa, de um posicionamento. E, por último, né, nós não temos espaço para militância acadêmica, né? Tem todo um repertório, né, de assujeitamento nosso. Eu lembro que, para fazer a seleção de docente para a Universidade Federal, eu tinha que ter experiência de docência em alguma outra universidade. Sendo que aqui tem professoras que, inclusive, estão privadas de liberdade porque nunca tiveram graduação, nem mestrado, nem doutorado, e estava coordenando o curso de Direito. Quando eu fui na mesma faculdade privada, botei meu currículo, né, disse que tinha mestrado, e a coordenadora disse: para mim, você é mera graduada, porque seu diploma não está pronto, declaração de conclusão de curso não serve. Exatamente isso ela disse para mim. Gente. Então, muitas de nós somos impedidas até de ter uma trajetória acadêmica, porque somos desautorizadas antes, durante e a vida inteira. É muito importante gênero na ciência ser discutido, interseccionalidade, raça. É importante os programas coordenados por mulheres, exemplo do meu programa, porque a gente vai mostrando, né, que a fotografia da ciência, que é trazida para o mundo, tem uma série de ajustes, né, brilhos, recuos, são imagens que são produzidas em nosso desfavor e a favor do racismo. Eu já ia começar falando sobre os desafios, né? Começar perguntando sobre os desafios das mulheres cientistas, usando aqui os exemplos de vocês duas. Mas vocês já expuseram aqui uma quantidade de desafios entremeados por conta do racismo, do sexismo, do machismo, a heteronormatividade também, que dita, infelizmente, muitos comportamentos na sociedade brasileira e, é claro, nas suas estruturas, né? Não seria diferente, porque, afinal de contas, as estruturas sociais, educacionais, são caixas de ressonância para aquilo que nós vivenciamos, né? É a dialética da vida, então não há como separar, não há como fazer essa separação. Mas tem uma coisa que se evidenciou muito, e com dados, inclusive, durante a pandemia do coronavírus, que a gente está vivenciando, é que o trabalho em casa, né, que muitas mulheres, aquelas que não perderam seus trabalhos de uma vez, aquelas que se mantêm em casa, elas infelizmente tiveram que dar conta de todas as outras coisas da vida, né? Aí vai para a maternidade aquelas que têm filho, para as relações amorosas, enfim, para todas as outras ambiências. O tempo ficou curto.
As atividades ficaram completamente aglutinadas, então não se sabe hoje o limite de vida pessoal e de vida profissional. A professora Sônia falou há pouco, né, da quantidade de lives que ela faz por semana, né, fica mais tempo hoje disposta à frente do computador. Então, para vocês, né, que desafio as mulheres cientistas hoje têm? Além desses que já foram apresentados, mas dessa conciliação que sempre foi um dilema na vida de nós mulheres. Pronto, para mim o grande desafio primeiro é manter a saúde mental, sabe? É um tema que é tratado de uma forma sádica, né? Porque quando nós nos apresentamos como mulheres que têm sofrimento psíquico em virtude do tratamento que é recebido, né, é recepcionado, né, pelas instituições com descaso, né, com preterimento, né, com apagamento, somos acusadas de vitimização. Quando, na verdade, isso tira de nós todo o brio e altivez de nossos antepassados, sabe? Porque, para nós, mulheres negras, não está autorizada a imagem de cientista, e sim da preta maluca, a nega maluca, diz muito sobre isso, né? A nega maluca, né? A pessoa que está suja, que está rasgada, a pessoa que é raivosa. Então, para mim, é um grande desafio a gente manter a nossa sanidade, a gente honrar os nossos ancestrais bebendo muita água, como você fala, né? Porque tudo vem a nós com muita facilidade, desde quando a gente cuide de nossas cabeças. Muito bem! Professora doutora Sônia, e esses desafios? Você esqueceu de mencionar horário comercial, porque essa brincadeira toda, a gente não para mais. Ontem era 11 horas da noite, eu estava mandando para minha orientada a última correção dos slides que ela vai apresentar nesse vídeo que ela está gravando hoje para o congresso. Quando eu estou dando aula, é de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, porque eles têm que entregar o relatório para mim na segunda-feira de manhã. Visto que é para entregar na segunda-feira de manhã, eles deixam tudo para a última hora para fazer. Tem dúvida no sábado, domingo, para 8 horas da manhã estar no meu e-mail os relatórios prontos. Quer dizer, horário comercial parou de existir, você fica 24/24 horas dando aula e não adianta você falar, não, vocês não me deixam para a última hora, porque é natural, né? É natural. E invasão de domicílio, porque eles conhecem a tua casa. Sim. A gente está dando aula todo o tempo, literalmente. É isso. Muito bom. Gente, olha, infelizmente nosso tempo está terminando, né? O nosso programa está chegando ao final, mas é um papo super interessante e que acho que é necessário, né? Eu espero que a gente tenha plantado essa sementinha, né, no coração e nas mentes daqueles e daquelas que querem seguir na produção científica. Mas antes de terminar, eu tenho que fazer essa última pergunta para vocês duas, já fazendo um exercício do mundo ideal, do exercício de que a gente vai chegar lá. Mas se fosse hoje, né, agora, no tempo de agora, o que é importante, necessário, imprescindível para que a gente tenha na ciência, principalmente nesse recorte que a gente está fazendo aqui de gênero, mulheres cientistas, um terreno profícuo? Professora Sônia. Recurso, dinheiro. E tem que vir sempre, porque graças a Deus, do jeito que o pessoal burocrata pensa, eles até mandam um dinheirico, e caso você não tenha sucesso, eles simplesmente interrompem a continuidade do recurso. Não é assim. Ciência não dá certo na primeira, às vezes não dá na segunda, tem vezes que não dá nem na terceira. Tem que haver continuidade. Tem que haver confiança, tem que deixar o cientista livre para produzir com recurso e vai dar certo lá na frente, mas você tem que continuar a dar o recurso. Não é possível fazer ciência sem continuidade de entrega, sem recurso, não é possível. Em lugar nenhum no mundo, ninguém desenvolveu nada sem recurso. Tem que ter recurso. Tem que ter valorização do cientista, mesmo que a ideia dele deu errado ou não esteja funcionando no momento. A gente vai corrigindo até que a coisa funcione. Mas o recurso tem que continuar vindo, mesmo que haja insucesso durante esse período. Recurso.
Eu concordo com a professora Sônia. A gente precisa de recurso para publicação, para a difusão e para a política de citação de nossos nomes. Porque como é que a gente vai descolonizar se sequer somos vistas, traduzidas e circuladas no mundo? Então, a gente percebe que a ciência recebe muito mais, né, os nomes, né, vindo de Estados Unidos e Europa, quando deixa de valorizar a nossa produção daqui, a produção das universidades públicas, independentemente das estruturas que estejam em vigor. Olha, gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês duas aqui. Saúdo, celebro a vida de vocês, né? A contribuição que vocês dão para a sociedade e hoje fazendo aqui um pouquinho, né? Porque é um programa, então não dá para ser muito tempo, mas um pouquinho para a gente abrir as mentes, né? A gente ter essa esperança de que vai dar certo e que a coisa está se modificando. Ainda não está do jeito que a gente gostaria, mas tem se modificado muito pelo exemplo e pela luta de vocês duas. Professora doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui falando com vocês, foi ótimo. Muito obrigada. Carla Gottireni, muitíssimo obrigada também, mais uma vez conosco no Mulher com a Palavra. Eu que agradeço em nome da minha família ancestral. Axé pra você está linda de amarelo. Ai, viu? muito obrigada, muito obrigada. Tudo pra vocês e pra você que ficou com a gente, que participou pelas redes sociais. Lembre, utilize sempre a hashtag Mulher com a Palavra. Obrigada pela audiência. E já aviso, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o último dessa temporada. A gente vai conversar com Margarete Menezes, Monique Evely e Preta Rara sobre o quê? Afrofuturos. Beijo, até lá.